na prova paulista, na forma como ela aconteceu, a prova paulista, ela trouxe os descritores que eles são pautados da BNCC. E a gente tem no currículo paulista, nós temos as habilidades que foram construídas. Então, houve sim, tá, quando uma certa crítica em relação a um questionamento, não vou colocar crítica, mas um questionamento em relação a como estava ali colocado, né, tanto a habilidade quanto os descritores. Realmente, a gente vê que a prova paulista ela traz uma organização, uma estruturação, e o nosso currículo está estruturado em habilidades. Embora a BNCC, ela é habilidades também, tá? Ela é pautada em habilidades, o que é o nosso currículo, e ele não foge disso. Só que ele fez o quê? Uma adaptação. Nem todos os estados já fizeram isso, tá? O nosso já fez. Mas tem como a gente olhar as questões da forma como elas caíram, os descritores da forma como que eles estavam organizados, e a gente fazer ali um comparativo com o currículo que a gente tem. Então, quando a gente pega ali os descritores comparando com a prova paulista, então a gente consegue encontrar nos conteúdos até de anos anteriores aquilo que era necessário ser construído para que o estudante ele conseguisse realizar as questões propostas. Então, eu vou pegar, eu sei que está um pouquinho aqui pequenininho, mas eu vou pegar um exemplo, tá? A gente vai fazer uma questão para mostrar, assim, como que a gente pode trabalhar a geografia de forma que ela auxilie a criticidade, como alguns colegas colocaram, para que ela auxilie a competência leitora, para que ela auxilie a competência escritora, a competência de cálculo, para que ela se torne mais significativa para o estudante e também para o professor, e para a gente reconhecer a importância dela na construção do conhecimento. Então, eu vou pegar a primeira questão, que ela é muito polêmica, porque ela teve um índice muito baixo de acerto. Só 27% dos estudantes da nossa DE, incluindo todas as escolas de ciclo 1, só 27% dos estudantes acertaram essa questão. E o conteúdo que ela estava trazendo era industrialização no Brasil, que aparentemente ele não tinha link com o caderno Currículo em Ação, tá? A Marina está falando que o som está muito baixo. Está muito baixo, gente? Está muito baixo? Eu estou escutando. Para mim está bom. Está perfeito. Marina, tenta ver no computador, bem, se o volume do seu som ele não está... Sabe lá embaixinho do seu computador, vê se o volume do seu som do computador que não está baixo. Então, quando a gente pega, né, esse conteúdo, industrialização no Brasil, aí a gente vai... Deixa eu ver aqui, que parece que tem uma... Normal. Se eu colocar no Viva Voz, vocês não escutam, tá? Porque eu já fiz esse teste. Então, não tem como eu colocar. Só dá uma olhadinha se tiver muito baixo, então depois vocês vão me avisando que eu vou tentando aqui dar um jeito nele, tá bom? Só dá uma verificada se no celular ou no computador de vocês o som de vocês não está ali mais baixo. Mas vamos tentar aqui, tá? Então, nesse primeiro aqui, nesse slide aqui, o som tá bom sim. Obrigada, bem. Então, vamos lá, pegar esse percentual, tá bom, gente? Então, nesse percentual, 27% dos estudantes acertaram. Então, é um dos índices mais baixos que a gente tem de todas as disciplinas do 5º ano, tá? E também das disciplinas
dos outros componentes, assim, dos outros segmentos. E o conteúdo que ele trazia era industrialização no Brasil, que não necessariamente ele se encontra apenas no 5º ano, ele está lá, ele começa lá no 3º ano, a gente já encontra alguns indícios sobre isso, tá? E o descritor pedia assim: identificar as mudanças econômicas e ambientais relacionadas ao processo de industrialização brasileira, tá? Então, esse era o descritor da BNCC. E, aparentemente, a gente não encontra isso. A gente pode falar, num primeiro momento, que a gente não encontra isso no caderno. Mas aí, quando a gente vai buscar aonde que está essa habilidade, tá? Porque a pergunta, ela trazia isso aqui, né? Leia o texto a seguir e responda a questão. Então, era esse o item que foi construído. Na virada do século XIX para o século XX, a cidade de São Paulo vivenciou uma industrialização muito intensa e acelerada. Esse processo se deu em função do capital acumulado com a produção de café no interior do estado de São Paulo. Os fazendeiros passaram a investir em atividades mais urbanas, como a construção de armazéns, entrepostos. Não sei se os estudantes nessa faixa etária entendem o que é um entreposto, tá? Casas comerciais e, posteriormente, de indústrias. No início, as fábricas se localizavam no entorno das ferrovias, onde passaram a formar bairros industriais e operários, como Água Branca, Barra Funda, Belém, Moca e, é claro, o Brás. Talvez também nomes desconhecidos de bairros para os estudantes, nosso aqui do interior. Mas o conhecimento do nome desses bairros também não interferiria na resposta, tá? Aí vem a pergunta. Segundo o texto, a principal mudança da paisagem, devido ao processo de industrialização da cidade de São Paulo, foi... Aí tinha as alternativas: a construção de armazéns e entrepostos, o café produzido no interior de São Paulo, o acúmulo de dinheiro proveniente do café e a formação de bairros industriais e operários. E a resposta correta, a D. E essa alternativa é o que provocou a maior parte dos erros dos estudantes, que não colocaram a letra D. Então, para a gente pensar um pouquinho, o que vocês sentiram dessa questão? Tá? Da forma como ela está colocada, o que vocês acharam dela? Do grau de dificuldade? Por que os estudantes, vocês acham que os estudantes acabaram errando? Aonde que está o imbróglio ali dessa questão de geografia para ela apresentar um rendimento muito baixo? Maria Ângela, a professora Maria Elisa disse que as crianças confundiram as opções. Muitas escolheram a opção A. Sim, porque ela está explícita no texto, certo? Provavelmente. Então, lembrando o seguinte, que a estrutura das questões, elas foram baseadas, então elas foram construídas com base em distratores, tá? Então, o que é um distrator? Assim, resumindo, seria as alternativas que levam o estudante ao erro, né? E que não estão erradas. Então, se a gente pegar a letra A, B e C, nenhuma dessas respostas ela está errada. Todas elas são verídicas, só que elas não atendem à pergunta. Porque a pergunta ela foi muito específica, por isso que é uma questão de complexidade grande, tá? Ela realmente é uma questão complexa. Porque o que a pergunta exigia é que o estudante soubesse paisagem. Era esse o conteúdo. Tá? Então, era isso que estava sendo pedido. Olha, principal mudança na paisagem. Então, ele precisaria ter tido os conceitos de paisagem, de elementos urbanos, de paisagem natural, de elementos de paisagem natural e paisagem cultural ou humanificada,
e o que provocou essa mudança, que no caso foi a industrialização. Então, era ele estabelecer como era a paisagem antes da industrialização, depois da industrialização. Então, quando a gente pensa, se fosse uma questão econômica, o que trouxe, né, qual foi o fator econômico que trouxe essa mudança de produtividade no país, aí seria C, o acúmulo de dinheiro proveniente do café, porque é um fato. Se a questão fosse apenas de uma interpretação textual, né, qual é o que no texto ele traz de elemento natural, de elemento cultural, aí é armazém e entreposto. Então, armazém e entreposto, isso é elemento natural. Isso não é a mudança da paisagem, tá certo? Então, foi uma pergunta que a gente precisava realmente, os estudantes aí no caso, eles precisavam ter reunido esse conhecimento para conseguir chegar a esse resultado. Isso é fácil? Não, não é. Mas a gente pode ter algumas técnicas dentro da geografia para que questões desse tipo, elas sejam melhor resolvidas daqui para frente. E a Ivone, se eu não me engano, parece que ela escreveu aqui alguma coisa, as crianças, distrator, não foi a Ana Paula, desculpa. Distrator distrai os estudantes na hora de certificar a resposta correta. A dificuldade também vem do vocabulário utilizado. Então, o distrator, ele capciosamente, ele foi criado para isso, né? Para realmente, para ver essa atenção do estudante em relação àquilo que está sendo perguntado. E é um dificultador, não resta dúvida. Ainda mais para crianças de 5º ano, tá certo? Mas aí a gente tem a resposta D. Então, a resposta está errada? Não, ela está correta diante daquilo que foi perguntado, que era qual a principal mudança da paisagem. Então, volto nesse contexto. O estudante ele precisaria ter domínio do que é paisagem, né, do conceito de paisagem, para ele conseguir dar essa resposta adequadamente. Aí, onde que a gente encontra? Aí a gente vai falar, mas tinha isso no currículo? Era possível o estudante responder essa questão? É possível a gente trabalhar com esse conceito para que ele conseguisse responder essa questão? Então, onde que a gente vai encontrar esse descritor dentro do currículo paulista, tá? A gente vai encontrar lá no primeiro bimestre do 3º ano, na habilidade 4, quando fala reconhecer o que são processos naturais e históricos e explicar como eles atuam na produção, e na mudança das paisagens naturais e antrópicas, que no caso, os bairros é uma paisagem antrópica, nos seus lugares de vivência, comparando a outros lugares. Então, lá no 3º ano, você já começa a desenvolver essa ideia de paisagem, porque quando a gente tem essa habilidade, a gente vai trabalhar aqui com matéria-prima e indústria, esse era o objeto do conhecimento, e o descritor aqui, que a gente encontra dessa questão, que está abordado na prova paulista, identificar as mudanças econômicas e ambientais ao processo de industrialização brasileira, então a gente já começa lá no 3º ano ser discutido sobre isso. Depois, nós vamos ter no 4º ano, 3º bimestre, novamente esse descritor, essa semelhança desse descritor, na habilidade 16, reconhecer e analisar as características do processo de industrialização, discutindo os impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais dos processos produtivos. Aí até traz laranja, cana-de-açúcar, soja, entre outros, no estado de São Paulo e em diferentes regiões do Brasil. Então, a gente vê que, olha, é um crescendo, tá? Então, não é um conceito que lá no 5º ano, talvez só com o conteúdo daquele 5º ano, se o estudante ele não viu nos anos anteriores, talvez ele não consiga mesmo resolver. Então, precisa ir ali formando. Tá? Então, aqui. E aí, a gente chega no 5º ano, tá? Onde que ele está? Na habilidade 15, que é identificar e interpretar as características do processo de urbanização no estado de São Paulo e no Brasil,
a partir das mudanças políticas, culturais, sociais, econômicas e ambientais entre a cidade e o campo. E aí vocês podem até colocar, poxa, mas isso é um exercício complicado para nós. Concordo plenamente. Não é tão fácil, enquanto professor, principalmente quem não é especialista, fazer essa identificação. Não estou dizendo que vocês não fizeram, não é nada disso. Eu estou concordando que isso é um trabalho, às vezes, árduo, a gente buscar isso onde que estava ali no caderno, tá? E aí, onde especificamente esse estudante ele conseguiria chegar a essa resposta, em qual atividade? Na atividade 1.2 do currículo em ação, aonde apresenta assim, a apresentação da atividade. Nessa atividade, você irá conhecer as mudanças do tipo de trabalho e desenvolvimento tecnológico que houve na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços em diferentes lugares. Irão conhecer também as transformações que ocorreram na paisagem, tá? Então, aí a gente vê a temática abordada. Nas cidades, por meio da comparação de uma sequência de fotografias aéreas e imagens de satélites de diferentes épocas. Então, aí a gente tem a descrição da atividade e a gente tem ali já a reportação da onde que a gente vai encontrar o conteúdo específico da questão. E aí nós temos duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2. Imagem a gente lê ou a gente só vê? O que vocês acham? Imagem a gente lê ou a gente vê também? Tem a leitura da imagem. Isso. E lemos, a gente lê. A gente lê imagem. A Karina, a gente lê imagem. E nós temos técnicas para ler imagem? O que vocês acham? A professora Maria Carolina, observação precisa, Karina Tomazelli. E será que a gente tem técnica de leitura de imagem? E a gente ensina o estudante, e na geografia, enquanto componente curricular, faz parte do nosso conteúdo ensinar essa técnica de leitura? O que vocês acham? Sim. Então, a gente tem uma técnica, tá? Que a gente usa para que as leituras elas sejam feitas. E para que esse estudante, ele vai, assim, que a gente fala que a principal metodologia da geografia é a observação, mas a observação ela vem acompanhada de técnicas analíticas, tá? Então, quando a gente pensa em imagem, é o primeiro passo, e isso vale para qualquer imagem que vocês tiverem daqui para frente. Então, é uma técnica que vocês podem usar em qualquer tipo de imagem, e aí vocês percebam que a geografia ela trabalha muito com imagem, porque ela é a ciência da paisagem, ela é a ciência do espaço, então a gente está sempre trabalhando com imagem e a gente está se reportando sempre à análise de imagens, tá? Então, vamos ver como que a gente pode aprender a fazer essa técnica. Ela não é difícil, não, tá? Mas ela pode estar fazendo, e de extrema importância. Lá, ai, gente, que bom que vocês estão inteirados aí com a leitura, que bacana. Mas vocês podem fazer essa leitura de imagem com o estudante em qualquer período. E aí vocês estão munindo eles de informações para que eles possam responder questões que sejam parecidas com aquela que houve tão pouco acerto, né? Para que eles possam entender o que a pergunta estava pedindo e que eles não caiam naqueles distratores. Então, vamos lá. Eu vou pegar as imagens do próprio caderno e das próprias duas questões que estão ali ligadas ao que está reportando a essa pergunta que caiu na prova paulista, tá? Então, a leitura de imagens, a gente fala que a gente tem 3 sequências básicas que a gente precisa descrever, analisar e interpretar.
Toda imagem a gente deve fazer isso. E isso tem que ser uma constante. Então, é uma constante para os anos iniciais, é uma constante para os anos finais, é uma constante para o ensino médio e é uma constante que a gente, enquanto profissional da geografia, também faz. Tá? Então, sempre que eu pego uma imagem, já me remeto automaticamente a essa técnica para poder entender a imagem, inclusive para analisar se aquela imagem ela está com alguma disfunção, se ela não está, porque nós temos imagens fakes também, né? Então, até para poder entender o que aquela imagem está nos trazendo. Então, a leitura é essa sequência metodológica aqui, tá? Descrever, analisar, interpretar. Então, o que é descrever? Dizer o que pode ser visto. Isso é uma descrição. Eu não vou analisar, eu só vou falar, olha, essa paisagem tem isso, tá? Escrevi o que ela tem. Mas aí eu vou analisar por que essa paisagem tem isso e essa paisagem não tem. Então, eu começo já a fazer as comparações. E aí eu começo a interpretar. Essa paisagem que tem essas determinadas características, a quem ela pertence? A que paisagem ela pertence? Então, eu começo a encontrar respostas, tá? E esse método, então, como descrever uma paisagem, então, esse método, ele tem também uma sequência, né? Como todo método, é uma sequência de atividades que a gente faz. Então, para observar e descrever, você precisa de organização, isto é, seguir um determinado caminho até conseguir seu objetivo. Num primeiro momento, isso parece demorado, mas depois, com o tempo, a gente vai fazendo isso de forma mais automática, tá? Mas seria importante que o estudante fizesse esse passo a passo, para ele se acostumando com essa leitura de imagens. Em outras palavras, você precisa seguir um método. No método que você vai usar, ele deverá responder a 3 questões principais. Então, então vamos lá. Quando eu penso em descrever uma paisagem, como que eu descrevo? Então, eu tenho uma sequência, uma rotina ali de sequencial para eu poder descrever. Então, eu estou lá no primeiro passo, tá? Então, como que eu descrevo? Eu respondo a 3 questões. Onde, como, por quê? Então, é assim que eu vou iniciar a minha leitura, né? Onde, como e por quê. Então, onde? Responder a essa questão é localizar a paisagem, é dizer onde fica o lugar que você está vendo. Então, quando eu olho a imagem 1 e eu olho a imagem 2, elas são iguais? O que vocês acham? Elas são paisagens iguais? Não está aparecendo aqui, Maria Ângela. Será que para todos? Não. Vocês estão vendo as paisagens, gente? Eu estou vendo. Eu aqui não aparece para mim. Não, Ruth, porque a não. gente... só para a Ruth que não aparece ou para todo mundo? Eu consigo ver. Consegue? Então é comigo. Tá. E a Karine, ela falou assim, uma área rural, outra urbana. O Daniel, não são iguais. São 2 paisagens diferentes. Então, muito bem. Então, quando a gente vê essas 2 paisagens, que está lá no caderno de vocês, então esse é o desenvolvimento da atividade, tá? Então, a gente está vendo assim, como que eu posso trabalhar essa atividade para que esse estudante chegasse a essa resposta corretamente. Então, primeiro ponto, se eu estou trabalhando com paisagem, eu tenho que fazer leitura de paisagem. Se o estudante não está habituado a fazer leitura de paisagem, então ele tem que começar a desenvolver esse procedimento, tá? Então, onde ele vai observar? Eu não vou necessariamente dizer o local específico, porque às vezes a gente tem a paisagem que a gente pode distinguir, é cidade tal, porque ela traz essa referência. Quando eu não tenho essa referência, na legenda que ela trouxe, eu vou procurar identificar. Olha, são 2 paisagens, elas são diferentes. Uma
ela está ali no meio de elementos que não são urbanizados. Então, esse trem, embora nas duas tenham trem, mas esse trem está atravessando uma área que é rural. E a outra, ele está claramente numa estação urbana, né? Então, a gente vê que um está no campo e outra na cidade. Então, o que eu já consegui? Identificar, tá? Que um lugar é diferente do outro. Então, é o primeiro passo, é eu dizer onde. Já consegui fazer isso. Feito essa primeira parte, agora eu vou para o como, tá? Não esquecendo que a gente está ainda lá no primeiro, na descrição. Então, a descrição eu começo estabelecendo onde que está, depois eu vou para o como. E o como é eu distinguir os planos e as partes da imagem. É quando eu recorto essa imagem para eu conseguir enxergar direitinho tudo que ela possui. E eu conseguir entender os seus elementos. Então, porque se eu olho de uma forma assim muito repentinamente, talvez eu perca detalhes. E o que nos interessa é que esses detalhes eles não sejam perdidos. Então, quando eu chego no como, o que eu vou fazer? Tá? Qual que é a minha intencionalidade de trabalhar com os estudantes? Eu vou dissecar essa imagem. E aí eu divido em primeiro, segundo e terceiro plano. Tá? Então, o primeiro plano, com a ajuda do universitário, Ruth, então tá joia. Então, no primeiro plano, então eu fatio, tá? O que é o primeiro plano? É onde todos os elementos estão próximos ao observador. É que quando eu bato o olho, eu enxergo prontamente os elementos que estão ali no meu campo de visão. Então, eles são vistos com mais precisão, mais detalhes. Então, não, seria até interessante, num primeiro momento, vocês passarem um traço mesmo para que os estudantes vejam isso. Então, o primeiro plano é aquele que está na altura dos olhos, tá? E aí eu consigo ver o que tem de elementos na imagem 1 e o que tem de elementos na imagem 2. Eu já identifiquei que eles são diferentes, mas agora eu começo a identificar o que eles têm de diferentes. Então, eu analiso o primeiro plano, que é esse que está na altura dos meus olhos. Aí eu vou para o segundo plano, que ele está um pouco acima, é o que a gente fala assim, que ele está na linha do horizonte, tá? A gente não tem total, assim, ele não está tão longe assim da nossa observação, mas a gente já não consegue ver riqueza de detalhes. A gente já não consegue assim ter muita elementos que a gente consegue distinguir. E o terceiro plano é aquele que finaliza a imagem. E normalmente a gente vai encontrar pouquíssimas descrições de elementos. Tá? Então, quando a gente vai responder o como, façam esses exercícios com os estudantes. Procurem cortar a imagem em primeiro, segundo e terceiro plano, para que eles consigam enxergar o que tem naquilo que está próximo à visão deles, que eles vão ver que existem muito mais detalhes, o que tem no segundo plano, que já vai diluindo a imagem que eles vão conseguir enxergar, e lá no terceiro plano, que é o final da imagem, que ele vai ver ali poucos elementos distinguíveis, tá? Se a gente pegar a imagem 1 ou a imagem 2, a gente só olhar aqui o terceiro plano, o que a gente vê aqui? No primeiro plano, a gente só vê nuvens, um céu nublado, na verdade. E no segundo plano, na segunda imagem, a gente só vê o cabeamento dessa estação e as paredes, né? Enfim, a gente vê que diminuiu ali o número de elementos distinguíveis. E a segunda etapa, que a gente vai ainda respondendo ao como, é descrever resumidamente cada plano. Então, quando eu pego a imagem 1 e a imagem 2, o que eu vou fazer? Eu vou responder o porquê. Então, essa resposta, né, o porquê, é distinguir e descrever os diferentes elementos que compõem uma paisagem. Então, eu observei, eu identifiquei onde elas estão, eu reparti, eu fatiei
os planos que as compõem, agora eu consigo apontar os elementos que tem no plano 1, no plano 2, no plano 3, e aí eu consigo ter, com certeza, construir com certeza que a imagem 1 é uma área rural, porque ela possui determinados elementos, e a imagem 2, ela é uma área urbana, porque ela possui determinados elementos, tá certo? Então, quando você, né, nessa resposta, então a gente vai pensar que para você vai separar os elementos de uma paisagem em dois conjuntos. De um lado, os elementos naturais, de outros, elementos culturais e humanizados. Toda paisagem, ela traz isso, tá? Toda paisagem, a gente sempre vai ter um elemento que é natural ou que é cultural. A diferença entre a área urbana e a área rural é que na área urbana predomina os elementos naturais. Na área rural predomina os elementos naturais. Na área urbana predomina os elementos culturais. Então a gente vê lá na área rural, tem o trem, que é uma construção humana, mas o que está predominando é a vegetação, ali o céu sem poluição, que a gente vê o céu nublado. Então, o que está predominando ali é a paisagem natural, embora a gente tenha inserido o trem, que é uma construção humana. Quando a gente vê a paisagem urbana, a gente vai ver a árvore também na paisagem urbana, a gente vai ver um rio no meio da paisagem urbana, mas numa proporção muito menor, né? O que predomina na paisagem urbana são os elementos culturais que são produzidos pelo homem. Então, aí você já construiu com o estudante a ideia de paisagem, tá certo? Para ele conseguir ali já ir montando o seu raciocínio, né? E continuando esse conteúdo para chegar à resposta dessa questão, a gente tinha ali a apresentação da atividade. Nessa atividade, você irá apresentar aos estudantes as mudanças dos tipos de trabalho e o desenvolvimento tecnológico que houve na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços em diferentes lugares e as transformações que ocorreram na paisagem das cidades, por meio da comparação de uma sequência de fotografias aéreas, imagens de satélite de diferentes épocas. Então, é aqui nesse momento que ele vai pegar toda essa leitura de imagem e ele vai trazer para a construção de um conteúdo. E aqui, eu, assim, conversando com a Ruth, aí a gente viu a proposta também de trabalho que vocês podem utilizar. Não sei se vocês conhecem essa metodologia ativa que a gente chama de GV e GO. Como aqui a gente vai fazer a discussão com os estudantes, eles vão precisar falar, né? É importante que eles discutam as questões que estão propostas ali no caderno do estudante. Então, seria interessante que vocês fizessem esse tipo de metodologia, que ele é muito simples. É construir 2 círculos, então colocar os estudantes em 2 círculos. O círculo interno fica o grupo de alunos que vai compor o GV, que seria o grupo de verbalização, e o círculo externo fica o GO, que é o grupo de observação. Então, quer dizer, o que é a diferença? Qual que é a diferença entre os dois e por que esse método é interessante? E eles vão se trocar, tá? Então, no primeiro momento, aquele grupo interno, ele vai discutir, ele vai falar as questões que estão propostas no caderno. Então, ele vai comentar, eles vão abordar aquelas questões, eles vão dar as opiniões, e o grupo externo vai ouvir o que eles estão falando e anotar. Depois, troca. Quem estava do lado de fora vai para o lado de dentro. Então, quem era GO passa a ser GV. E esse GO, ele vai conseguir contribuir mais ainda, porque ele tem a informação que ele recebeu do GV, porque ele escutou os colegas falarem, e ele vai trazer informações novas daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa. Tá? Então, a gente tem um enriquecimento nessas discussões. E a gente tem ali também uma oportunidade de, assim, verbalização, né? A oralidade, trabalhar
com a oralidade, ao mesmo tempo que a escrita, porque ambos os grupos eles vão fazer em momentos diferentes essas duas atividades. Aí, no caderno, continuando, traz a imagem de São Paulo, novamente interessante os estudantes fazerem aquela leitura, tá? Né? Fazer aquela leitura de imagem e vir aqui para discutir essas perguntas, lá no GO e no GV. Qual é a mudança que você percebe entre imagem 1 e 2? Pense na rua e no bairro onde você mora. Você sabe se a rua e o bairro onde você mora já sofreram alguma modificação com o tempo? Existe ainda algumas construções que são mais antigas ou já sofreram modificações? Então, essas 3 questões, elas podem ser jogadas ali no GO e no GV, para que os estudantes contribuam observando a rua, o bairro onde eles moram, conversando com os pais, isso pode ser até uma aula que vocês peçam para que eles façam essa pesquisa anteriormente e tragam posteriormente para ser discutido, e aí eles têm condições de perceber e chegar à conclusão, o que provocou a mudança. E aí a gente encontra a resposta, industrialização. Tá? Porque toda essa mudança que a gente tem do espaço rural para o espaço urbano é o processo de urbanização. Então, ele já consegue concluir, tá certo? Então, a ideia seria essa, fazer essa transposição. E aí continua, o caderno continua com essas discussões. Descreva o que você observa nas 2 imagens, que é fazer aquela leitura de imagem. Você conhece esse local, qual o nome dele, que mudanças ocorreram na paisagem desse lugar com o passar do tempo. Então, é essa mudança dos elementos naturais para os elementos culturais provocados pelo processo de industrialização. Você sabe quem alterou essa paisagem? Né? Processo industrial. O que é a industrialização? Já vai sendo introduzido esse conceito. Na sua opinião, por que ocorreram mudanças nesse local? E você já parou para observar como é a cidade em que mora? Tente descrever o que conhece sobre ela, pontuando como são as ruas, as construções e o comércio do seu bairro. Houve alguma transformação urbana? Sim ou não? Qual? Então, todas essas discussões do caderno, trabalhadas, o GV e o GO é apenas uma possibilidade, mas elas, assim, aliada a essa leitura de imagens, com esse procedimento, com essa técnica, ele chegaria a essa resposta da questão apresentada, né?